Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele vídeo que ou você deixa uma pergunta aqui no YouTube ou responde uma caixinha do Instagram e ela vai aparecer aqui no vídeo. Por que há o estereótipo de que todo nerd é inteligente? Tem vários detalhes interessantes com essa pergunta que veio aqui do YouTube. A primeira questão é a seguinte: o conceito de nerd tem mudado, com o passar do tempo, porque eu sempre fui considerado nerd e na minha época tinham duas coisas interessantes. Primeiro, que ser nerd não era legal. Ser nerd é aquele cara que no colégio ia ser julgado na lata de lixo, sabe? Tinha até filmes, Te Pego Lá Fora, que vão falar desse estereótipo, do nerd fraquinho que apanha de todo mundo e que só quer estudar, só quer ficar, estudando isolado. E atualmente, a ideia de nerd tem migrado para outras questões que não é especificamente gostar de estudar ou se dedicar a hobbies intelectualizados. Hoje, a ideia de nerd está passando sobre gostos pessoais, como gostar de Guerra nas Estrelas. Vocês chamam de Star Wars, Para mim é Guerra nas Estrelas. Gostar de Jornadas nas Estrelas, gostar de jogos de videogame. Mas tem uma conexão interessante, Porque por que a gente imagina que nerd é inteligente? Porque a pessoa gostar de estudar não vai deixar ela realmente inteligente, ou a pessoa gostar de jogar videogame também não. Mas tem algo que tem a ver com inteligência que vai conectar com a ideia do nerd. Primeiro ponto é o seguinte: pensando naquele conceito de nerd que eu tinha quando eu era pequeno e os colegas tinham, aquele nerd é aquele cara que geralmente tinha sim uma inteligência acima da média, que queria estudar, geralmente ficava isolado dos seus pares. E essa busca por aprendizado é algo comum em pessoas que têm uma inteligência acima da média, essa busca por aprender. Não estou nem falando de escola, porque a escola é complicado, porque estão te forçando a aprender um negócio que frequentemente não tem a ver com você, Mas aquela ideia de querer aprender, mas que incrível isso. Aquilo que Piaget chamava das crianças de um pequeno cientista que está investigando o mundo, pessoas acima da média vão querer aprender mais, ou seja, muito do comportamento que a gente vai ver do nerd lá dos anos 70 e 80, tem a ver com querer aprender mais. E tem outra questão interessante. É comum pessoas que são superdotadas, que têm altas habilidades, terem aquilo que a gente chama de dupla excepcionalidade. É muito comum pessoas que têm superdotação ou terem transtorno de déficit de atenção, ou terem comportamentos espectro autista ou a mistura dos dois. Pessoas que estão no espectro autista, o que a gente chamava antigamente de Asperger ou nível 1 de autismo, frequentemente tem dificuldade com a habilidade social. E o senso comum se apropriou dessa ideia de que a pessoa inteligente não tem habilidade social. Então, quando a gente pensa naquele estereótipo de nerd dos anos 60, 70, 80, aquele cara magrinho de óculos, que só gostava de estudar e ficava isolado no canto, claro que o estereótipo, uma caricatura de alguém superdotado, com altas habilidades, que tem dificuldades de habilidade social, por provavelmente estar com alguns passos aí no espectro autista. Agora, como é um canal aqui que eu falo de psicologia, eu quero explicar que nem todo mundo que tem superdotação tem dificuldade de ter habilidade social. Tem gente que vai ser inteligentíssimo, cara, e tem altíssima habilidade social, e eu te falo, esse aí vão ficar milionário. Agora, recentemente, essa ideia de que nerd é inteligente tá ficando um pouco mais desconectada, Porque o nerd hoje é aquele cara que gosta de coisas muito específicas. Ou seja, hoje a ideia de que nerd é mega inteligente caiu um pouco em desuso, mas também tem algo aí da superdotação. É comum pessoas superdotadas terem hiperfoco envolvendo conteúdos extremamente específicos. É comum, por exemplo, alguém que tem altas habilidades ser apaixonado por dinossauros ou ser apaixonado por colecionar moedas, é apaixonado por aeromodelismo. E quando a gente pensa nesses hobbies específicos, muitos deles vão estar conectados com aquilo que na cultura pop a gente vê como nerd. Você tá falando que isso é coisa de criança, mas o Batman novo, por exemplo, do rapaz que fez o Crepúsculo, ele é muito sombrio. Por que quando um homem sofre violência de uma mulher, muitas vezes é ele que sai como errado da história? Cara, por incrível que pareça, isso tem a ver com machismo. Tem a ver com machismo mesmo. Por exemplo, a mulher que é traída, culturalmente é vista como vítima. O homem que é traído tem até uma palavra específica, pejorativa para falar dele. E pra terminar, ainda é corno! Inclusive a ideia de corna não é uma ideia que as pessoas falam.
Quando a pessoa vê que foi uma mulher que foi traída, todo mundo fala, nossa, que absurdo. Nossa, o cara não a respeitou. Agora, se o cara foi traído, isso sai nas notícias, cara, todo mundo vai fazer meme, vai fazer piada. Se a mulher bate no cara, pô, esse cara não é homem de verdade. Por que ele não a denunciou na polícia, por exemplo, que ele estava apanhando? Claro, porque culturalmente, devido ao machismo, se ele vai na polícia falar que tá apanhando a mulher, ele pensa, pô, eles vão falar que eu sou frouxo quando sou homem de verdade. Então, por incrível que pareça, muito disso, né, de que o homem que sofre violência da mulher sai como errado da história, frequentemente vai ter a ver com o machismo que a gente tem na nossa sociedade mesmo. The other way around, and a woman was sat here and a bloke had locked her in a flat and she had to jump out and injured herself, you lot would not be laughing. Somehow, if it happens to a bloke, that's funny, that's not... Consumir pornô gay pode fazer você virar gay? Vamos lá, vou falar de ciência por trás disso. A gente sabe que o ser humano é um ser biopsicossocial. Isso vale para a orientação sexual, isso vale para várias características que a gente tem como ser humano. E quando a gente pensa em orientação sexual, a gente tem evidência de que a genética e biologia têm muito papel nisso. Inclusive, já falei aqui no canal que a exposição a hormônios antes de nascer, pré-natais, vão ter relação com sexualidade. Agora, a gente não vai ter evidência de que consumir pornô gay pode fazer você virar gay. Agora, tem uma pergunta interessante que é o seguinte: por que alguém que é heterossexual vai querer ver pornô gay? Me parece mais uma pergunta de alguém que tá querendo consumir pornô gay por gostar de assistir esse tipo de conteúdo e tá querendo uma possibilidade. Eu acho que as pessoas têm que ser livres para ver os conteúdos que elas quiserem. Então, se você quer ver pornô gay, cara, vai assistir esse negócio. Quem sou eu? E aí, tá gostando do vídeo? Pô, deixa o gostei, né? O cara não pagou nada pra ver o vídeo. É o maior desafio aqui ter um canal que divulga psicologia, neurociência, Rick and Morty. Então, se você gosta do vídeo, dá o gostei. De acordo com a ciência, como que é possível acabar com vícios malignos? Por exemplo, pornografia, vício em drogas, vício em apostas, etc. Achei interessante colocar vícios malignos, né? Porque no português, quando a gente fala de vício, a gente frequentemente já está falando de algo maligno. Ainda que a gente possa ter realmente questões que fazem bem para a nossa saúde, que pode se tornar vício, por exemplo, pessoas que são tão viciadas em academia que começam a ter danos estruturais, em geral a gente só usa essa questão de vício para falar de coisa que realmente faz mal. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: é entender qual que é a função do comportamento. Vamos lá então, para acabar com vícios, ou até mesmo maus hábitos, vamos aqui estender, né, para maus hábitos, talvez não seja um vício, mas seja um mau hábito, tipo, por exemplo, a pessoa está sedentária ou a pessoa está procrastinando o tempo todo. Primeira coisa que na psicologia a gente vai fazer é entender qual é a função do comportamento, qual que é a função do vício. Bom, o que é esse negócio de função, né? A gente frequentemente preocupa com a forma do comportamento. Por exemplo, você me pergunta como parar de ser viciado em pornografia, como parar de ser viciado em droga, como parar de ser viciado em apostas. Quando eu pergunto apostas, drogas, pornografia, eu estou falando de formato do comportamento. E, em geral, na psicologia comportamental, o formato do comportamento é o que menos interessa. O que a gente quer saber mesmo é qual que é a função do comportamento. Por exemplo, imagina que a pessoa está viciada em pornografia, principalmente porque ela não tem amigos, ela não tem habilidades sociais, ela não consegue falar com pessoas do sexo oposto. E aí, toda vez que ela fica triste, ela vai lá e consome pornografia. E, inclusive, se sente mal depois em relação a isso. Então, vamos supor, essa pessoa aí que eu estou falando que ela tem problema pessoal, ela não consegue se relacionar, não consegue falar com pessoas do sexo oposto e está consumindo pornografia e depois se sentindo mal. Agora, pensa uma outra pessoa que, de vez em quando, ela se sente bem e quer saber, vou consumir pornografia. Você acha que é a mesma coisa? O mesmo para o álcool. Imagina alguém que, quando está deprimida ou está deprimido, enche a cara de cerveja, de bebida e depois fica deprimido e vai dormir. Ou imagina alguém que passou num vestibular, no Enem, ou está super feliz no seu aniversário e enche a cara com os amigos, com a família. É a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, porque a função desse comportamento é muito diferente. Então, se você identifica qual que é a função do comportamento e busca comportamentos mais saudáveis que podem ter essa mesma função, já é um caminho para poder se livrar do vício. Outro detalhe interessante,
evitar ao máximo o que a gente chama de superestímulo. Pornografia é um superestímulo. Jogos eletrônicos, apostas são superestímulo. O que é superestímulo? São estímulos que a gente tem inatos, totalmente instintivos, são instintivos. No entanto, eles frequentemente existem na contemporaneidade, nos dias de hoje, de uma forma excessivamente intensa. Por exemplo, pornografia. O estímulo sexual, ele é inato, todo mundo reage. Só que, no superestímulo da pornografia, a pessoa vai se dessensibilizando, porque ela está tendo acesso a esse estímulo numa intensidade muito maior do que ela teria na natureza. Pensa o seguinte, imagina alguém que hoje tem 80 anos e todos os materiais pornográficos, eróticos, ou pessoas que ele já teve contato estavam nuas. Um menino de 11 anos, 10 anos de idade, numa tarde na internet, consegue ter muito mais acesso a uma variedade de conteúdo como esse do que uma pessoa de 80 anos viu a vida toda. É algo assustador, nosso cérebro não está preparado para isso. É o mesmo que acontece com jogos eletrônicos. Uma coisa é eu estar lá vibrando, jogando, por exemplo, futebol. Cara, jogando futebol, e a competição é parte da gente, né? Eu vou ter adrenalina, eu vou ter cortisol, mas depois eu fico cansado. Por exemplo, se eu participo, eventualmente, aí, de paintball, que são aqueles campeonatos aí de tiro, que tem tinta, a pessoa cansa. Ela não consegue ter aquele estímulo excessivamente. Mas o menino consegue, simulando guerra, jogar 10 horas no dia e ter aquele estímulo com adrenalina e cortisol no talo. Então, se você quer parar com o vício, primeiro, entenda o contexto que ele está surgindo. Qual que é a função desse comportamento? Será que eu não posso ter comportamentos mais saudáveis com a mesma função? Segundo, tome cuidado com o superestímulo, como jogos, apostas, pornografia. E sobre substâncias psicoativas, né, que são as drogas, como cigarro, como álcool, lembre-se que não existem doses seguras para nenhum tipo de droga, nem para as drogas legalizadas. Não tem dose segura para o álcool, para o cigarro, para a maconha, para nada disso. As pessoas são diferentes e se elas tiverem uma inclinação genética para ficarem viciadas, elas vão ficar viciadas mesmo. E aí, tirei sua dúvida? Não tirei, vai lá no meu Instagram, @AlbertoDeLisola, me segue, manda um direct, responde uma caixinha de pergunta que ela pode aparecer aqui depois. E até a próxima.